Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia, aí em Nova Iguaçu. Mais uma vez nós estamos aqui para rezar a liturgia de hoje. Nós estamos no 21º domingo do tempo comum e hoje nós celebramos e recordamos a vida de Santa Mônica, essa mulher que foi tão perseverante e vigilante na oração, que vivia em sintonia com o Senhor e intercedendo por seu filho, para que esse, Santo Agostinho, se voltasse para Deus. Então vamos iniciar a nossa oração pedindo a Deus que nos ajude a compreender a sua palavra, assim como viveu Santa Mônica. Ó Jesus, Mestre Jesus Cristo, sois o caminho, a verdade e a vida. Fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine a seguir o que vós pregastes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A tradição da Igreja dá o nome a esta perícope de discurso escatológico, que fala do fim dos tempos. Também em Marcos e Lucas nós encontramos conteúdo de cunho escatológico. Bem, o Evangelho de hoje insiste na importância da vigilância e também fala sobre o julgamento final e a condenação de alguns e a salvação de outros. Nesta exortação, Jesus evidencia que nós precisamos estar em constante vigilância na vivência da fé neste mundo, pois é uma preparação para o encontro com o Senhor. O próprio Evangelho nos informa que ainda o dia é incerto e, neste caso, o discernimento nos ajuda a estarmos em constante sintonia com o Senhor e nos permite viver a sua vontade na nossa vida. Então, a atitude de vigilância, portanto, aí nos permite
estar ativos, nos ajuda a sermos melhores e compromissados com a caridade, a fraternidade, a solidariedade, ou seja, com a prática da justiça, e que é uma dimensão tão inseparável do reino de Deus. Enquanto seguidores de Cristo, precisamos continuar aí acreditando, sem desanimar, neste projeto de Deus que é tão grande e tão desafiador. Sendo assim, presença de fé na comunidade, vigiando. Afinal, Jesus nos diz que não sabemos qual o dia nem a hora que virá o Senhor. E enquanto esperamos a volta do Senhor para o nosso encontro definitivo com Ele, devemos ficar nessa atitude de vigilância, para não sermos pegos de fato de surpresa. Peçamos ao Senhor que nos conceda cada vez mais o desejo de plenitude e que possamos buscar a todos os instantes o sentido de existir neste mundo, marcados por tantos gestos de amor e atitudes de compaixão, mas também por tantos sinais de sofrimentos. Que o Senhor nos ajude a continuarmos perseverantes nos valores e na luta a favor da vida e na esperança de uma sociedade mais fraterna, mais humana e mais justa. Ajude-nos, Senhor, a manter-nos de pé, constante na oração e na prática do bem, para assim, quando nos encontrarmos com você face a face, estejamos conscientes da nossa fidelidade para com você, Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.